E aí, galera do esporte, tudo bom? Estilo Fitness com vocês novamente. Eu, Carlos Bolinha, estou aqui no Parque dos Poderes, esse parque espetacular de Campo Grande, onde as pessoas vêm praticar vários tipos de esporte. E a minha convidada de hoje é Tatiane Bergamo. Ela é engenheira ambiental, é mãe de família e tem uma história de superação fantástica para contar pra gente com a ajuda do esporte. E aí, Tatiane, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, primeiramente. O maior prazer nosso ter você dividindo a sua história conosco. Obrigada. Tatiane, conta pra gente qual foi essa situação que aconteceu na sua vida que te levou até o esporte. Então, tudo começou após o nascimento do meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos, há mais ou menos 7 anos atrás, que eu tive uma depressão pós-parto bastante severa. E eu demorei para me dar conta disso, porque eu antes de ter a depressão pós-parto em si, eu achava que isso praticamente não existia. E eu vi quanto era sério, porque eu tive uns sintomas que eu jamais imaginei que pudesse acontecer, como alucinações, fiquei dias sem dormir e emagreci muito. Eu sempre fui assim, do esporte, tive um corpo bacana e em menos de um mês eu perdi muito mais do que eu tinha quando eu engravidei. Aí quando eu aceitei ajuda, fui buscar ajuda médica, que a médica, além do medicamento, ela me indicou procurar fazer algum exercício físico para ajudar a melhorar os efeitos colaterais que o remédio traz no começo. E foi a melhor coisa da minha vida. Hoje em dia o esporte, além de ter melhorado minha vida, está se tornando até um trabalho, porque eu tenho minha página no Instagram, que eu acabo divulgando tudo que eu gosto e etc. Legal. Essa parte da depressão, ela é fisiológica, né? Uhum. A gente não imagina o que ela pode fazer com a gente nunca imagina que a gente possa passar por umas situações que a gente passa, porque é o nosso organismo que está vivendo aquilo, Exatamente, né? A queda de hormônio é muito brusca, ainda mais depois de ter filho, né? Eu tenho um caso de depressão na minha família e assim, hoje em dia eu não tenho vergonha de dizer, mas eu comecei a levar muito mais a sério depois de tudo que eu passei, porque antes eu imaginava assim que a pessoa podia sair sozinha, bastava querer. Mas não, medicamento é importante, essa ajuda médica, psicológica, de terapia e etc. é essencial. Legal. Ô Tatiane, e aí quando o médico te indicou você praticar o esporte, qual esporte ele te indicou? E você teve objeções ou você aceitou diretamente ir para o esporte? Então, eu já tinha um quesinho para corrida, porque assim, logo que eu casei, o meu marido ele me chamou uma vez para correr. Eu falei, eu vou correr. Na verdade, ele não chamou, eu falei, eu vou. E eu não consegui correr uma quadra com ele. Eu falei, poxa, que sacanagem isso, como assim? Aí eu casei e logo engravidei. Então, assim, eu não tive tempo antes de realmente conseguir correr, né? Eu fiz uma provinha antes e tal. E daí, quando ela me falou, imediatamente eu pensei na corrida, porque eu sei que é um esporte que dá bastante prazer. Todo mundo fala, nossa, viciei em correr. Eu falei, não é possível, eu também vou ser capaz disso. Então eu escolhi a corrida e assim que eu comecei eu já vi o quanto me fazia bem, me transformou realmente. Legal, muito bom. E eu observando nas fotos que eu vi que você mandou de quando você tá antes de você engravidar e tal, e hoje em dia você tem um físico que dá pra ver que não é só a corrida que você chega a esse físico, dá pra ver que você puxa um pouquinho de peso, que a tua alimentação é bem balanceada. Conta pra gente como é que é esse teu planejamento hoje em dia. Isso é uma coisa bem legal mesmo, porque apesar de amar correr, eu tenho um pouco de aversão do corpo que a corrida deixa, né? Porque as corredoras geralmente são bem magras. Então eu acabo fazendo sempre 2 horas de atividade por dia. Eu malho num período, geralmente antes do trabalho, e no final do dia eu corro. E nos finais de semana, que é tranquilo, eu corro pela manhã. E eu faço acompanhamento nutricional. Eu, inclusive, nesse período que eu estou treinando para a próxima maratona em Porto Alegre, eu procurei um nutricionista que é maratonista, porque eu acho legal saber o que a pessoa sente durante a atividade, né? Então eu faço tudo bem certinho para poder tentar manter um corpo bacana e correndo muito, porque eu não gosto de corridinha de 5 e 10, não é que eu não gosto, eu acho o máximo. Só que a minha distância preferida é maratona,
que é o que Legal. desgasta mais. Desgasta realmente. Sim. Eu corri uma maratona de bicicleta, que nós chamamos de Gran Fondo, e eu também interrompi pela deficiência física que eu ficava. Você fica muito Exato. judiado, né? Fica, judia. Todos os médicos que eu vou falam, ai, mas não era legal. Eu falo, mas me faz tão bem, deixa mais um pouquinho, sabe? Eu tenho, assim, uma meta. Eu acho que depois que eu atingir essa meta, eu vou dar uma diminuída mesmo. Legal. Conta pra gente, qual que é essa tua meta que você quer atingir? Então, eu quero fazer as 6 maiores maratonas do mundo, que a gente, do mundo da corrida, conhece como as Majors. Que, por enquanto, eu já fiz 2, então faltam 4. Eu fiz a maratona de Nova York e de Berlim, que foi a primeira. Esse ano eu tô indo para Chicago, e depois as outras é Londres, Boston e Tóquio. Eu falo que depois que eu fizer essas 6, eu vou parar com maratona, nunca de correr. Aí eu pretendo talvez ir para a prova de montanha, porque eu gosto muito da natureza, esse contato, né, com a natureza, e eu imagino que fazer prova de montanha deve ser muito legal, mas distâncias menores, não as ultras, né, Legal. que são muitos quilômetros. E hoje em dia o seu planejamento é uma maratona por ano ou vai fazer mais de uma maratona? Pois é, esse ano, assim, especificamente eu vou fazer 2, porque eu quero fazer a maratona do ano que vem de Boston. E Boston é a única maratona que eles exigem um índice. De acordo com a sua idade, você tem que correr um determinado tempo. Para eu entrar em Boston, eu tenho que fazer uma maratona até agosto, porque as inscrições começam em setembro. Então eu vou fazer a maratona de Porto Alegre em junho. Se eu Legal. conseguir o índice, eu vou para Boston ano que vem. Se eu não conseguir o índice em junho, eu faço Chicago e tento de novo o índice. Aí, se eu conseguir, eu vou para Boston. Se não, eu vou colocar Londres e Tóquio antes. E depois eu vou tentando esse índice para Boston até eu conseguir. Legal. Tatiane, qual foi a situação que te deixou tão conhecida como corredora? Porque afinal de contas nós sabemos que uma pessoa não é fácil ter mais ou menos 12 mil seguidores numa rede social, né? Qual que foi essa situação que aconteceu? 20 mil, pode ser? 20 mil? Tipo, que demais, que demais. Ah, Legal. Não, então. Demais. Foi uma coisa bem inesperada mesmo. Quando eu tava olhando umas fotos, enfim, eu vi o quanto eu evoluí, né? Quando eu tava depressiva, no primeiro passeio que eu fiz com meu filho, quando eu tava magra, deprimida. Aí eu olhei uma depois, eu falei, nossa, que legal, eu preciso contar isso pro pessoal, porque foi uma situação bem bacana. Eu acho que posso servir de exemplo. Aí eu postei, passou o tempo, muita gente curtiu, comentou, e daí foi quando a revista Runners viu minha história e me chamou para ser a capa da revista, contando um pouquinho dessa história de superação, para poder ajudar as pessoas que passam por algo parecido. Legal, muito bom. Nós sabemos também que muitas pessoas hoje em dia, assim como você teve, pode estar numa situação de não saber o que está acontecendo com ela, pode estar sem rendimento, muitas vezes até sem vontade de fazer as tarefas do dia a dia. Queria que você desse um conselho para essas pessoas que estão nessa situação hoje em dia. Bom, eu acho que felicidade na vida é tudo, né? Então, se você em algum momento acha que não está se sentindo pleno, seja no trabalho, seja com seu corpo, seja no estudo, enfim, na vida, com a família, a gente tem que procurar em alguma forma para poder extravasar e etc. Assim como eu procurei no esporte, e lógico, com ajuda médica, se for uma coisa mais séria. Então, procurar valorizar as pequenas coisas que pra mim eu acho que são as mais importantes da vida, sei lá, o pôr do sol, passear, estar com o filho, estar com a família, e o esporte que eu acho que quando a gente pega realmente o jeito dele, que no começo a gente sofre, ele te liberta e te faz feliz pra muita coisa. Legal, fantástica a sua história, Tatiane. Galera, não sai daí, daqui a pouquinho nós vamos correr com a Tatiane Bergamo.